Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Ayo Ailopin. Mais um carnaval. Mais um ano em que os gringos e as classes abastadas vão para as ruas de realidade virtual curtir, enquanto a maioria miserável lhe serve delivery. Tadeu cansou disso. São 18 anos vividos como pescador, nem sequer um dia sem ir para o mar pegar um peixe que ele não vai comer. Seja numa terça-feira ou no carnaval, o dia de Tadeu nunca muda. Da cama para o barco, do barco para a cama. Naquele primeiro dia de folia, Tadeu acordou cedo, mas fez seu café com calma. Saboreou a cafeína possível naquele calor de 55 graus. Gelada. Quase empedrando. Já viu muita gente partir dessa para uma melhor após uma bebida quente. Tadeu verificou o celular. Era Dora, só podia ser ela, chamando ele para trabalhar. Há 18 anos era assim, da cama para o barco, junto com Dora, para desfazer uma merda que não era deles. Uns anos atrás, quando o carnaval ainda era nas ruas e não nos óculos de realidade virtual, um grupo de empresários tiveram uma ideia genial. Para minerar a orla da cidade, convenceram a população a confiar que iam eliminar os resíduos tóxicos de um jeito sustentável. Trariam uma espécie de carpa geneticamente modificada capaz de se alimentar dos poluentes. Marisqueiros e pescadores não caíram nessa conversa. Sabiam que as carpas desequilibravam ecossistemas aonde chegavam. Os empresários insistiam. Esse não é um peixe normal, era uma carpa inteligente. E assim, as praias baianas foram inundadas pelo animal que simbolizava prosperidade e persistência nas terras asiáticas. E quando veio a grande onda, que inundou a maior parte da costa brasileira, foi carpa para todo lado. Não bastassem os oceanos acidificados e o aumento das temperaturas, agora as outras espécies marítimas e de água doce estavam sob a ameaça do peixe chinês. A Bahia virou a Michigan brasileira e precisou exportar o principal método de lá para deter a carpa: convocar todos os pescadores da região para uma guerra. Por isso, todo dia de Tadeu era das carpas e sua palafita era perfumada com o cheiro do peixe da sorte. E ai de Tadeu ou de Dora que reclamassem. Ser um trabalhador precarizado é luxo no século 22. É vender a alma para ter um pouquinho de vida, brincava Tadeu. Mas aquele dia era dia de vida, e Tadeu atravessou a palafita em direção ao freezer governamental onde guardava os cadáveres das carpas tombadas em combate. Seguiriam dali para alimentar toda uma nova indústria carpeira. Roupas feitas de sua pele, energia a partir de seu composto orgânico e, claro, a muqueca de carpa, que se tornou a principal iguaria baiana. A carpa movimentava bilhões, mas Tadeu e Dora contavam as nicas. Tadeu nem chegou a abrir a tampa do freezer que alugava do Estado quando deu de cara com uma impaciente Dora. Já deviam estar com os anzóis e as redes no barco. Ou, por acaso, Tadeu achava que dinheiro crescia em árvore. Nem tinha mais árvore direito no mundo, imagina dinheiro. Tadeu levantou a tampa do freezer como resposta. Tinha carpa pra caramba. Mesmo mortas, elas pareciam saltar do freezer. Tadeu deu um sorriso amarelado e falou de modo quase musical. Feliz 18 anos! Dora não acreditou, mas entendeu. Seu melhor amigo comprou aquele dia para ela. Não precisavam trabalhar. E Tadeu cobrou. Não vai me abraçar? Quem me dera ter um barco novo. Dora sempre cantava essa quando estava feliz. Tadeu navegava em velocidade máxima, abençoado pelo vento que soprava a bombordo.
O sol pós-apocalíptico fritava as peles negras de Dora e Tadeu, mesmo que protegidos por camisas pretas de tecido anti-UV, triplamente reforçado. A essa altura já tinham perdido a sobriedade para as piriguetes de cerveja. Joga o anzol nessa praia. O barquinho de Tadeu, o Guerreiro 22, era uma embarcação velha e humilde, mas não passava despercebida. As cores do Esporte Clube Bahia atraíam um grito de alegria ou provocação rival por onde passava. Dora, que era Vitória, avançou sobre Tadeu e lhe tirou para dançar. Suba essa escada que eu não conto a ninguém. Tadeu entrou na dança, cantando de volta. Se vista de pantera, se descubra neném. Uma onda forte empurrou os dois, que caíram rindo. Dora ajudou Tadeu a se erguer. Os olhos deles se perderam no horizonte. O Guerreiro 22 atravessava uma linha de boias náuticas que demarcava a entrada em Salvador. Não estamos mais em feira, Dora. Era a primeira vez dos dois na capital baiana. Pouca gente visitava Salvador naqueles tempos. Não havia mais cidade baixa nem cidade alta. Só cidade submersa. O povo do mar, marisqueiras e pescadores ocuparam os prédios mais altos enquanto era possível, mas a força das águas obrigou todos a recuar. Salvador virou uma memória do passado, um cartão postal para trilionários em seu submarino de luxo. Dora e Tadeu eram nostálgicos da Salvador que não viveram. Cravinho e acarajé no centro histórico, banhos de mar na ponta de Humaitá, pôr do sol no Cristo da Barra, a saída dos blocos afro no carnaval. Dora ria da própria desgraça. Era como se sua ancestralidade tivesse saído para dar um mergulho e nunca mais tivesse voltado. É que ela era filha, ou melhor, neta do carnaval. O bloco afro fundado por seu avô desfilou na última folia do mundo. Um carnaval que ela nunca viu, mas que alimentava em sua imaginação, ouvindo músicas daquela época e vendo as fotos dos álbuns digitais de sua família. Tadeu acertou no presente. Pensava ela quando navegaram um lugar que um aplicativo de mapas apontava como Circuito do Campo Grande, Estado Indiluvium. Dora ficou espantada quando viu Tadeu tirar equipamentos de mergulho de dentro de um container. Eles só mergulhavam quando o governo do estado autorizava por conta de alguma emergência, o que não era tão raro, com os mares cada vez mais altos. Mas aquele equipamento era caro. Mergulhar em oceanos poluídos tornava tudo muito difícil e arriscado sem bons aparelhos. Ou Tadeu tinha molhado a mão de alguém, ou sabia o podre de algum figurão. Dora fez um pouco de muxoxo. Não precisava disso e tudo mais, mas Tadeu nem precisou insistir muito. Dora merecia tudo aquilo? Sim. O carnaval mudou. Não uma, não duas, mas dezenas de vezes. Ainda antes da grande onda, foi preciso se adaptar ao aumento global da temperatura. Foram instalados postos de parada refrigerados que evoluíram para trechos inteiros do circuito inseridos em túneis com ar-condicionado. Aí veio o contágio de 2077. Os vírus, o calor e a aglomeração de pessoas provocou um surto de problemas respiratórios que deixou sequelas em pelo menos 3 milhões de pessoas que veraneavam em Salvador. Festas ilegais ocorreram nos anos pós-contágio e fez surgir novas variantes virais que fizeram a participação nesses eventos virar um atestado de morte. As festas ilegais duraram pouco. Em 2081, as máscaras de proteção viraram os novos abadás, customizados de acordo com a atração. Parecia que a moda não ia pegar, mas pegou. E aquele ano ficou marcado pelo que chamaram de Carnaval das Máscaras. Os circuitos de rua foram dando espaço para o retorno dos clubes de carnaval. Os blocos afro e independentes sofreram na competição pelos poucos espaços privados, desaparecendo da esfera pública. Mas tudo veio abaixo na virada do século 22. A grande onda levou embora pessoas, cidades e o carnaval. Muitas décadas depois, uma startup recria o carnaval na nuvem com tecnologia de realidade virtual. É um sucesso imediato, mas restrito, já que o acesso à internet ficou cada vez mais prejudicado pela infraestrutura danificada de cabos e fibras óticas. O carnaval na nuvem era a folia que pessoas como Dora e Tadeu não podiam viver, nem queriam. Debaixo d'água não era tudo mais bonito.
mas o colorido desbotado dos últimos trios elétricos encantavam Tadeu e Dora. Verdade que era difícil enxergar com clareza. A água turva de poluição deixava ver pouco, mas para os amigos aquilo tornava tudo mais misterioso e envolvente. Tadeu bateu de testa no que restou de uma guitarra baiana e ficou sentido por perder o instrumento de vista. Enquanto sarava da dor, Dora o puxou pelos ombros para mostrar os restos de entrada para um túnel refrigerado. O circuito de carnaval sob o ar-condicionado. Entraram no túnel e Dora começou a tremer, como se estivesse em convulsão. Tadeu se preocupou e segurou seu braço. Dora parou de tremer. Pegou seu smartphone e mostrou para Tadeu, que estava ouvindo Hidratando, o hit do carnaval que serviu de propaganda dos túneis refrigerados. Dora começou a rir enquanto voltava à dança que parecia uma tremedeira e cantou: "Hidrata, mãe! Hidrata, painho!" Tadeu se chateou por um segundo, mas depois também caiu na risada e na dança com a sua amiga. "Hidrata, mãe! Hidrata, painho!" Eita desgraça, pensou Tadeu. O bip alertava que o oxigênio já estava no fim. Óbvio que Tadeu não tinha conseguido o melhor dos equipamentos, mas ele não imaginou que a coisa ia ficar ruim tão cedo. Tadeu sinalizou que deveriam voltar, mas Dora pediu para ficar um pouco mais. Tadeu sabia o que ela queria. Ponderou, com o senho franzido, mas não conseguiria dizer não para ela. Mergulharam mais fundo. Desviando-se de enxames de latinha de cerveja e algumas camisinhas usadas, aproximaram-se do que parecia ser uma caixa metálica envolta por uma estrutura em concreto semelhante a uma torre. A estrutura estava quebrada, como se houvesse desmoronado sob a água. Dora notou os botões naquela caixa metálica e teve certeza de que era aquele objeto que levava as pessoas da cidade baixa para a cidade alta. A voz do avô ressoava na memória de Dora. Ela sinalizou para Tadeu. O que buscava estava por ali. Tadeu não queria que ela se afastasse muito. O oxigênio havia pitado outra vez. Deviam estar em um quarto da capacidade total. Dora ignorou o olhar preocupado de Tadeu e nadou ao redor do elevador Lacerda, buscando cobrir um perímetro. Ela se viu diante do pouco da vida orgânica que ainda existia no fundo do mar. Desde a acidificação dos oceanos, os corais e conchas foram corroídos e peixes ficaram impossibilitados de respirar naquela região. Além de baratas do mar gigantes, havia criaturas quase impossíveis de descrever, com membros em forma de canudos que pareciam filtrar o ácido e as impurezas por perto. O torso das criaturas parecia um exoesqueleto com barbatanas e pelos, envolto numa espécie de gelatina translúcida. Mesmo sem ter a referência de onde estava o campo de visão dessas criaturas, afinal, elas tinham olhos, Dora e Tadeu tentavam se manter afastados delas. Dora engoliu em seco ao ver uma enorme cratera cheia dessas criaturas. A sensação de nojo e náuseas era complexa, pois dentro ela sabia que era ali o lugar que ela procurava. Mesmo abalada por aquela visão, Dora descia a cratera como se encantada por alguma força, sem sequer notar o gesto de protesto que Tadeu fazia. Mesmo com a luz da lanterna fixada a seu peito, Dora não via muita coisa. A cratera escura e a água turva já seria um problema, mas estar rodeada de dezenas, talvez centenas daquelas criaturas de corpo gelatinoso e membros canudos que borbulhavam emitindo sons desritmados e metálicos não era nada confortável. Talvez Dora fosse a primeira pessoa do mundo a ouvir aqueles estertores macabros de perto. Quanto mais afundava, raspando na viscosidade dos seres abissais, menos sentido aquilo tudo fazia e Dora se sentia fora do seu corpo. As aberrações estavam muito próximas e seus braços canudos pareciam se esticar para um abraço, que Dora presumiu ser fatal. Talvez fosse o que seu avô quisesse, pensou ela, um retorno à casa. Se sua ancestralidade parecia rumo ao esquecimento, que fosse ali, do lugar onde seu avô fora mais feliz, mais realizado. Dora fechou seus olhos, entregue ao vazio. A voz do avô de Dora a despertou. Ela o procurou, mas não havia nada. Seus pés encostaram no chão. Seria o fundo da cratera?
ou estava em outra dimensão, na vida após a morte, ou qualquer loucura do tipo. O bip do oxigênio a situou. Ainda estavam ali, na cratera. As criaturas não estavam perto dela, mas seu pé havia encostado em algo metálico, que lhe chamou a atenção. Dora puxou a placa metálica que exibia um relevo de letras que antes deveriam estar pintadas. Ela leu o relevo com os dedos. Aiô, Ailopim. Seus globos oculares reviraram como num transe. Uma explosão de cores iluminou a escuridão. As impurezas da cratera diluíram-se em tecidos de estamparia africana. Ojás, saias rodadas, batas decotadas, turbantes, mortalhas, panos da costa, batas, cinguês, filá e anáguas desfilaram pelos olhos de Dora. Os tecidos bruxeleavam como barbatanas imbuídos de axé. Os tecidos abraçaram Dora, que dançava com a postura de uma rainha, rodando no assoalho daquela cratera esquecida pelo mundo. Dora sorria. Falou seu avô. Dora! Dora, volta pra mim, Dora! Dora acordou, assustada. Tateou o chão buscando o fundo da cratera. Olha pra mim, Dora! Ela sentiu a rugosidade da madeira que forrava o Guerreiro 22. Lágrimas de Tadeu molharam seus ombros, tirando Dora do transe. Tadeu? Tadeu se afastou dela, sorrindo. Aliviado, Tadeu confessou ter achado que ela estava morta, que havia lhe perdido para sempre. Que não soube o que deu na cabeça dela de se enfiar no meio da cratera entre aquelas criaturas. Quase não conseguiu recuperá-la, iam morrer sufocados. Tadeu pediu desculpas e ao mesmo tempo abraçava Dora, agradecendo por sua vida. Dora afastou Tadeu. Ele a apertava tanto que assim ela ia acabar perdendo oxigênio de verdade. Tadeu deu espaço para Dora, mas não parou de se desculpar por ter trazido ela para aquele lugar. Dora perguntou, cadê a placa? Tadeu pegou a placa metálica. Isso? Dora passou seus dedos sobre o relevo da placa. É a letra do meu avô. Dora segurou a mão de Tadeu e passou por cima daquelas letras gravadas habilmente em ferro. Aiô, Ailopim. Dora leu o nome do bloco afro. O que significa? Perguntou Tadeu. Alegria sem fim, explicou Dora, sorrindo para Tadeu. O carnaval de Dora e Tadeu foi perfeito, mas voltaram cedo. O dia seguinte seria das carpas. Esse foi o nosso episódio Aiô Ailopim, escrito por Marcelo Lima e narrado por Laís Machado. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e a direção são assinadas por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Obrigada por escutar até aqui. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos, ou acesse o site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição de cada episódio. Até a próxima!